Olá pessoal, das turmas das EJAs, dos terceiros períodos do Colégio Irene Garrido. Nós vamos ver hoje, em Física, os processos de propagação de calor. Quando fala calor, na verdade a pessoa quer falar de temperatura. Então vamos desmistificar um pouco sobre isso. Bom, em termologia, o calor está ligado à transferência de energia térmica de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Ou seja, é a energia em trânsito. Para melhor assimilação, vamos ver o exemplo. Vamos imaginar que em um sistema isolado, por exemplo, dentro de uma caixa de isopor, foram colocados dois objetos, objetos A e objeto B. Então imaginamos aqui um objeto A que está a uma temperatura de 200 graus Celsius e um objeto B, não importa o tamanho. Eu coloquei aqui o A maior que B, mas poderia ser do mesmo tamanho, ou o A poderia ser menor, não importa. Mas os dois objetos, um objeto em contato com o outro, o que vai acontecer é que vai haver a transferência de calor de um objeto que está na maior temperatura para o objeto que está em menor temperatura. O A, por exemplo, está a 200 graus Celsius, o B está a 20 graus Celsius. Então, o que vai acontecer é transferência de energia do corpo que tem mais energia térmica. Vai haver transferência do corpo A para o corpo B. Então, o corpo A vai transferindo energia para o corpo B até que a temperatura dos dois corpos, até que o corpo A e o corpo B estejam os dois na mesma temperatura. Temperatura de A vai ser igual à temperatura de B. Nesse caso real aqui, qual seria a temperatura? Para isso seria necessário a gente conhecer os tipos de materiais de que são feitos o A e o B e a massa de cada um deles. Aí, tendo isso, a gente poderia calcular qual seria a temperatura final de A e de B, sendo que a temperatura de A seria igual à temperatura de B. Quando isso acontece, os dois ficam em equilíbrio térmico. Outra coisa, existe também dois tipos de calor a ser estudado. Existe o calor sensível e existe o calor latente. Calor sensível. Sensível é aquilo que varia. No caso, varia a temperatura. Então, o calor sensível a gente observa que quando um corpo é submetido a uma fonte de calor, a temperatura dele vai variar. Se a gente pegar um corpo qualquer e fornecer calor a ele, a temperatura desse corpo vai aumentar. Se a gente retirar calor, a temperatura vai diminuir. Isso no calor sensível, certo? Então, calor sensível, a variação de temperatura. Para o calor latente, a temperatura não varia. A temperatura permanece a mesma. Haverá apenas mudança de estado físico. Então, revendo, calor sensível à variação de temperatura e calor latente à variação ou mudança no estado físico. Quais são os estados físicos? É mudança do sólido para o líquido ou do líquido para o gasoso e vice-versa. Porque o gasoso ele pode mudar para o líquido e depois pode mudar para o sólido. Essas mudanças de estado, aqui do sólido para o líquido, é chamado de fusão. Do líquido para o gasoso
é evaporação ou vaporização. E voltando do gasoso para o líquido é condensação. E do líquido para o sólido, solidificação. O exemplo assim prático é uma pedra de gelo. Uma pedra de gelo, quando submetida a uma fonte externa de calor, ele pode derreter e virar água líquida. E se a gente continuar fornecendo calor, fornecendo energia, então essa água vai se transformar em vapor. Ela evapora. Entre a ebulição e evapora. E no caso do retorno, na volta, a gente tem o vapor. O vapor ele se condensa e se transforma em água, como por exemplo isso acontece nas nuvens, né? As nuvens são formadas por vapor de água. Tem nuvem que é formada também por cristais de gelo, mas a maior parte dela é formada por água no estado de vapor. Então ela pode se condensar e se transformar em água e cai como chuva, e ela pode também ser resfriada e ser transformada em gelo. Para que haja essa transmissão de calor, ela pode ocorrer de três maneiras. Para que ocorra a troca de calor, é necessário que seja transferido de uma região a outra através do próprio corpo ou de um corpo para outro. Existem três processos de transferência de calor que são estudados na termologia. São eles a condução, a convecção e a irradiação. A irradiação é a propagação de ondas eletromagnéticas que não precisam de meio para se propagar, enquanto que a condução e a convecção são processos de transferência que necessitam de um meio material para se propagar. Primeiro vamos ver a condução. Quando dois corpos com temperaturas diferentes são colocados em contato, observe a palavra-chave aqui, são colocados em contatos, quer dizer, um está em contato ou encostando no outro. As moléculas do corpo mais quente, elas vão transferir calor para o corpo mais frio. Foi esse exemplo primeiro que eu coloquei aqui. Isso aqui é um caso de transferência de calor por condução. Outro exemplo que eu poderia colocar aqui também, deixa eu apagar essa tela. Desenhar aqui, vou desenhar uma vela. Eita, vela feia. Espera aí. Nossa. Pronto. Melhor. Pronto, uma vela. Se nessa vela a gente colocar uma barra de ferro, um pedaço de ferro, se colocar uma barra de ferro aqui e uma pessoa segurar nessa região, o calor da vela, né? A vela vai aquecer esse metal e o metal vai aquecendo e esse calor daqui ele vai sendo transferido para as moléculas vizinhas e aqui vai aquecendo, aquecendo, aquecendo até que chega à nossa mão. E a gente sente o calor da vela mesmo estando distante da vela. Então o calor ele é conduzido através desse material. Então esse é outro exemplo de transferência de calor por condução.
Outro tipo de transferência de calor é por convecção. Lembrando, condução precisa de um meio material. A convecção também vai precisar de um meio material. Só que na condução ela acontece através de sólidos. Enquanto que para a convecção ela acontece com meios líquido. Acontece com líquido ou com gás. Pegando aqui um exemplo. Vamos considerar uma vasilha que contém a água a temperatura de 4 graus. A gente sabe que a água a 4 graus ela se expande. Então, ao colocarmos essa vasilha sobre uma chama, a parte de baixo da água irá se expandir, tendo a densidade diminuída e assim, de acordo com o princípio de Arquimedes, ela subirá. E a parte mais densa vai descer. Então fica fazendo esse movimento de convecção. A parte menos densa sobe e a parte mais densa afunda. Deixa eu ilustrar melhor aqui para vocês verem. Supondo aqui uma panela. Então, se essa panela for colocada aqui numa superfíciezinha aquecida, ela com água, essa superfície aquecida aqui, ela vai aquecer a água, aí as moléculas mais quentes que estão aqui, elas vão ficar mais leves e vão subir. Quando chega aqui em cima, a molécula de água, as moléculas de água que estão aqui em cima, elas vão descer e vão se aquecer. E a água fica fazendo esse movimento de sobe e desce. Ela aquece, sobe, aí quando chega aqui em cima, aqui está em cima, desce. E quando a gente vai ver, toda a água está aquecida. Mas inicialmente, a gente observa esse tipo de movimento aqui. Outro exemplo também, a gente pode perceber uma vela. Isso aqui também a gente percebe outro tipo de convecção. Isso aqui sendo no meio líquido, e aqui mostrar para vocês como acontece no estado gasoso. Se a gente acender uma vela e colocar a mão aqui em cima, nessa região, a gente vai perceber, a gente sente a quentura da vela, porque o ar ele vai passar aqui pela vela, se aquece e alcança a mão da gente. O ar passa pela vela, se aquece e chega à mão da gente. Então a gente sente essa quentura daqui por causa disso, porque o ar ele vai se movimentar. Então, tanto o ar quanto a água, quando são aquecidos, a tendência é ele ficar mais leve e subir. Isso acontece através da convecção. É comum a gente, quando está viajando, não sei se vocês já observaram na viagem, quando a gente olha no asfalto, que a gente percebe que fica umas coisinhas assim que parece até um espelho no asfalto. O ar fica fazendo umas ondinhas. Isso aí são ondas de convecção. Se a gente percebe às vezes, se observar bem, dá para a gente ver que o ar fica subindo. A outra forma de calor, de transferência de calor, é através da irradiação. Nesse daqui,
para ver essa transferência de calor nesse processo de irradiação, ela acontece sem haver necessidade de contato nem de material. Até no vácuo, esse ar pode ser transferido também. Esse calor também pode ser transmitido. Um exemplo disso é o calor que vem do Sol que chega até a Terra. O Sol, daqui para o Sol, a distância é muito grande, mas a gente sente a quentura do Sol. Isso porque são ondas eletromagnéticas que vêm do Sol até a gente, atravessa todo o espaço e chega até a gente, através da irradiação. Se a gente pegar um ferro de passar, ou uma chapa quente, pegar uma chapa quente e a gente colocar a mão próximo ou até de uma parede, quando passa o dia todinho levando o sol, mesmo sem a gente tocar na parede ou sem tocar no ferro, só em aproximar, a gente dá para sentir esse calor chegando até a nossa mão. E às vezes assim a gente pode também verificar se um ferro elétrico, ferro de passar roupa, se ele está quente. A gente liga o ferro e basta aproximar a mão perto do ferro que a gente sente se ele está funcionando. A gente não precisa tocar no ferro para saber se ele está quente ou não. Tem gente que toca na língua, molha a ponta do dedo e toca, mas não precisa fazer isso. É só aproximar a mão que a gente sente. Tem gente que pega o ferro, coloca assim perto do rosto. Isso se dá através da irradiação também. Resumindo aqui, tem essa figurinha daqui que ilustra muito bem também. Aqui uma chama, aí as mãos aqui próximo do fogo, o ar se aquece e chega até nossas mãos e a gente sente a convecção. Se bem que aqui a gente tanto sente o calor vindo pela irradiação, como a gente pode sentir o calor também vindo da irradiação. Então aqui tem dois processos aqui, a convecção e a irradiação. Mas quando coloca aqui de lado, aqui não teria convecção, aqui a gente sente somente a irradiação. Mas a convecção é esse calor que vem pelo ar. E na condução, colocando aqui uma barra de ferro na chama, a barra de ferro vem aquecendo e o calor vem se aproximando até a mão da pessoa. Por isso que a gente não deve pegar materiais metálicos, seja panela ou ferro, qualquer coisa, com a mão desprotegida, porque a gente pode queimar a mão. Aí para isso, concha, colheres e coisas assim que usa para mexer a panela, tem o cabo ou de madeira ou de plástico, porque o plástico e a madeira são isolantes de calor. Bom, mais coisa vocês podem ver através, esse material teria aqui desse site, vocês podem consultar e ver mais coisas, tá certo? Esse é o material de apoio para vocês resolverem os exercícios. Então vocês resolvam os exercícios e façam suas postagens, tá ok? Muito bom para vocês, muito bom dia, boa tarde ou boa noite e boas atividades, bom exercício.